Olá, pessoal. Seja bem-vindo ao podcast Vida e Equilíbrio. Hoje eu estou aqui, Andréa Cunha, trazendo um assunto também que é sempre de inspiração. Vamos falar de movimento, movimentar vidas, movimentar pessoas, movimentar corpo e, claro, sempre com foco na saúde, no bem-estar, na qualidade de vida. E você, já faz algum esporte? Já está fazendo alguma atividade física? Que tal começar agora? Hoje, com certeza, você vai se inspirar se você não faz. Mas antes de começar aqui esse assunto, eu quero que você que está aí convide mais pessoas para assistir esse podcast, que com certeza vai ser inspirador, vai ter muitos insights, porque eu estou aqui com um convidado muito especial. Então, aproveita agora, chama mais pessoas, se inscreve e, claro, depois dê a sua curtida. Agora, voltando aqui ao podcast de hoje, vamos falar sobre movimento, sobre esporte, sobre saúde. Claro, para falar sobre tudo isso, a gente tem que trazer o quê? A palavra resiliência, disciplina, tem que ter o quê? Determinação e uma coisa que a gente precisa aprender, gente, a trabalhar a nossa autossabotagem. Pois é, tudo isso está aqui no meu assunto com Rafael Peralva, que vai estar aqui falando sobre mentalidade. Que, Rafael, bem-vindo ao programa. Gratidão em estar aqui hoje com vocês. Que Muito obrigado pelo convite. Gente, o Rafael, além de um grande atleta, é pai de duas crianças lindas. O Sol e Apolo. Pois é educador físico e, além disso, é terapeuta transpessoal sistêmico. Então já sabe, né? Hoje vai ter muita coisa boa hoje para aprender. Muita informação bacana. Muita informação, né, Rafael? Isso, muita informação bacana que eu espero que vocês saiam daqui com várias interrogações. Né? Muitas perguntas. Com várias interrogações que você se olha assim para dentro e diz, será que não foi para mim? É mexer um pouquinho, que seja na ferida. E são as perguntas que movimentam, na verdade. Com certeza, né? as perguntas. Se questione. Ressignificar algo, Isso. Né? Muito bom. Organizar aquele malzinho que está fora do lugar. E aproveitando, como é que você começou assim nesse mundo, né, do esporte, é um atleta, também terapeuta? O que iniciou assim, essa jornada? Como é que você iniciou tudo isso? No esporte eu tenho uma carreira muito grande com movimento, né? Desde criança mesmo, meus pais sempre me incentivaram a prática de natação, eu sempre joguei bola. Joguei bola até os 16 anos de idade, tive uma frustração que eu fui jogar em um time fora e aí eu fui dispensado e eu não soube, na época meus pais não souberam conduzir e nem eu também não soube conduzir essa frustração. 10 anos de idade que você tinha? Não, eu comecei o esporte muito cedo, mas o futebol eu comecei aos 12 anos de idade, aos meus 16 anos de idade eu tive essa chance de jogar um time em Maceió, que era o CSA de Alagoas, e fui dispensado e aí diante tive essa frustração com o futebol. Larguei o futebol, mas iniciei a natação no ano de 98. Comecei a fazer a travessia Mar Grande Salvador e daí em diante conheci o professor Marcelo Afonso. Sim, já entrevistei ele em outra emissora. Isso, conheci o professor Marcelo Afonso, também. Que em 2000 a gente iniciou a correr, em 2001 eu me iniciei no triatlo, que já estou hoje, desde 2025, já são 23 anos, né? 23 anos de triatlo. Hoje, de 2011 para cá, sou atleta de ultra distância. Nossa. E sou apaixonado por desafios filantrópicos, de ajudar pessoas. No meio da pandemia, bem no auge da pandemia, eu estava morando com meu sogro em Interlagos e eu me perguntei várias vezes pelo colapso que estava gerando o mundo inteiro. Via meus filhos pequenos, o meu trabalho, a minha empresa, eu estava com quase 200 alunos cadastrados, praticamente foi a falência mesmo, os alunos que se permaneceram a pagar, os que gostavam mais de mim. Mas praticamente zerou mesmo. Sim. E eu fiquei me perguntando, e agora o que é que eu vou fazer? E eu tive a resposta, eu vou fazer o que eu mais gosto de fazer, que é me movimentar. Se a gente tem uma doença que está matando pessoas com comorbidade, eu não encaixo na comorbidade, então eu vou continuar fazendo o que eu acredito, o que me faz sentido na minha vida, o que me faz bem, e isso passando para dentro do meu ecossistema, que era a casa do meu sogro, a minha esposa e meus filhos, e a gente conseguiu gerar movimentos. Que legal. E no meio da pandemia eu fiz muitas e muitas lives ao vivo, todos os sábados, incentivando as pessoas a pedalar, eu fazia muitas atividades. E até dentro de casa também, foi, né, dentro Rafael? De casa, eu trabalhei muito, eu botei e as pessoas também se movimentarem, porque eu fui uma dessas, que eu sempre pratiquei esporte também. E se movimentou. Como eu não podia sair, as academias também fechadas, e o prédio às vezes também não podia descer, quando, claro, não estava sem ninguém, eu treinei muitas vezes em casa, subia escada, descia, dentro do quarto, na sala. E eu acho que todo mundo que gosta de atividade física, do movimento, se reinventou. Principalmente os profissionais da área de educação física, que principalmente
principalmente todos eles são autônomos. Então, precisa trabalhar para ter algo. Entendo. E nesse exato momento, ninguém tinha nada. Então, vários professores, e um dos principais que até me incentivou foi um professor do Rio de Janeiro, Norton Mello, que ele fez 365 lives no ano, todos os dias no meio da pandemia, e começou a fazer sentido e despertar para muita gente. E eu fui uma delas. E comecei a fazer aulas de spinning online e comecei a criar desafios. E o primeiro desafio que eu criei, eu percebi que muitos pais de famílias estavam sofrendo necessidade, fome, o básico, comida dentro de casa. Sim. E eu falei assim, como é que eu posso ajudar essas pessoas? E aí eu tive uma ideia, eu falei, eu vou ajudar as pessoas fazendo o que eu gosto de fazer, que é atividade física, e de certa forma eu vou arrecadar cestas básicas. E o primeiro desafio que eu fiz foi de Aracaju para Salvador correndo. Foram 270 quilômetros correndo. Nossa. E a cada 1 quilômetro eu arrecadava uma cesta básica. E eu consegui, e foi muito bacana. E essas 270 cestas básicas eu entreguei em mãos. Eu não dei para nenhuma instituição de caridade. Uma instituição de caridade já recebe de várias empresas privadas. Agora, pessoas, pais de família, trabalhadores que estavam sem trabalho, estavam passando necessidade. Então, eu queria entregar essa cesta em mão para eu sentir a energia daquela pessoa. Eu queria receber o abraço. Então, o presente que eu ia ter por todo o feito que eu fiz, era te entregar uma cesta dela, olhar para você, você me dar um abraço verdadeiro e eu perceber que aquela cesta, naquele exato momento, ia fazer muito sentido na sua vida. E daí em diante, eu fiz o primeiro desafio, deu super certo no meio da pandemia. Acho que 2 meses depois, eu fiz um desafio de 24 horas pedalando sem parar. Nossa, sempre só você ou com mais pessoas também? O primeiro desafio eu chamei um colega, amigo, irmão meu, que foi o Dimitri Coelho, um atleta também, abraçou a ideia comigo, a gente fez esse desafio. O segundo desafio, eu tinha 2 alunos meus, uma que é a Mariana Crave e o professor Fábio, que trabalhava comigo, eu dei a ideia, vou fazer esse desafio que eu quero arrecadar mais do que 270 cestas básicas, e durante o processo dos 24 horas, a gente fazia aquelas lives 24 horas, aquelas lives que tinha na internet, e muita gente se movimentou. Acho que a gente já chegou a arrecadar mais do que 300 cestas básicas. Puxa, que legal. E daí em diante eu não parei. É um movimento do bem, né? Não só o movimento do corpo, mas um movimento social também atrelado. Total, né? total. Que legal. O movimento do corpo era meu. Sim, né? sim. O movimento do corpo era meu. Não, mas foi uma forma que você teve de se expressar. De me expressar. Como você sabia se expressar. O que você tinha de ferramenta, você usou para ajudar outras pessoas. E até mostrar para você, André, que é ativa, que queria as pessoas que queriam assim, poxa, será que eu devo fazer? Não, o Rafa tá fazendo tanta coisa, eu vou fazer meu movimento. Acaba inspirando, né? Acaba inspirando outras pessoas. E o principal pilar mesmo para mim foi entregar essas cestas básicas na mão dessas pessoas. E até hoje isso fica aqui, gravadinho dentro do meu cérebro. Eu não consigo esquecer. E eu tive a oportunidade também de levar minha filha, de ela fazer essas entregas das cestas básicas. E ela ficou muito feliz. E quando eu percebi que isso estava fazendo sentido para mim e para as pessoas que eu estava doando, eu comecei a fazer. E fiz a segunda edição de 24 horas no Porto da Barra. E daí em diante surgiu o projeto de Beto, Ação Tri, que Beto é como se fosse um pai para mim. Ele teve um AVC, ele não pôde dar continuidade. Eu peguei alguns garotos do projeto dele que estão comigo até hoje, e os menores ficaram com outro responsável. E daí em diante eu tenho esse processo meu de ajudar as pessoas. Bacana. Né? Então esse seu trabalho social, ele ainda existe. E existe, independente do esporte, elas não precisam estar entreladas ao esporte. Você usa o esporte dentro dos desafios. Perfeito. E as pessoas te entregam... Me entregam cesta básica, me entregam roupas, me entregam vestuário. Como eu trabalho com o link do esporte, esse projeto é mais para esporte, você vai lá, Rafa, tem um tênis aqui, tem uma roupa. Legal. Elas tem materiais doar, esportivos. Então esses materiais esportivos, quando não serve para um atleta, serve para um morador de rua. Com certeza. Não. E às vezes o tênis não é para um atleta de fato, porque ele tem uma performance, né? Então ele precisa de um tênis, às vezes, com um amortecimento melhor. Para ele não serve, mas para outra pessoa é muito útil. E eu sempre falo assim, André, possa ser que você olhe e para você, quem é que vai usar isso? Muita gente. Exatamente. Será que isso serve? Serve. Serve mesmo. Porque eu sou morador da Barra há muito tempo e eu conheço muitos moradores de rua, né? Eu converso muito com eles e eu percebo a necessidade. Se você der uma camisa, aquela que está lá na sua casa há 20 anos guardada, que você às vezes não quer nem para fazer um pano de chão, serve para uma pessoa. E você não tem noção quando você entrega. Então, o servir
faz parte do crescimento pessoal. Com certeza. Eu acho que todos os seres humanos, se tirasse um momento da sua vida, uma coisa eu sempre falo para as pessoas, faça isso como um teste o dia, compre uma cesta básica ou 2 ou 3, bote dentro do seu carro, não precisa você escolher a pessoa. Deus vai botar a pessoa certa no dia certo, na hora certa para entregar. E quando você começar a fazer isso, você vai se sentir tão bem, esse servir. Às vezes, não é o dar, é o doar. Dar é diferente de doar. Eu sempre falo, quando eu te dou isso, parece que eu não tenho mais sentimento, eu não quero mais. Tome. Agora, quando você doa, quando gera uma energia, aquilo faz muito mais sentido, né? Então, eu acho que um dos principais pilares do ser humano, de uma evolução, de uma mudança, de um crescimento pessoal, é o servir. O servir o ser humano de forma humana, não de forma de ter, em busca de algo. Tudo que eu faço não é para ter nada, nunca ganhei nada, pelo contrário, eu ganho energia, eu ganho vida, eu ganho valores educacionais para os meus 2 filhos, eu mostro dentro do meu ecossistema o que eu acredito que é o certo. Então, o servir para mim é algo fundamental dentro da minha assessoria com as pessoas pagantes. Eu sou uma pessoa que eu não viso só periodização de treinamento, eu não quero que você corra mais forte. Claro, eu não quero que você fique tão linda. O que eu quero é que você seja um ser humano melhor, Andréa. Eu quero que você seja uma mãe melhor, eu quero que você seja uma esposa melhor. Eu quero que você olhe para o seu vizinho de forma melhor. Então, o esporte, para mim, gera isso. Não só alto rendimento, sim, né? Sim. Não só performance. É o que eu falo para as pessoas. Não pensa um pouco só em pace, em ritmo, em estética, não. Pense em você, mas pensa no que você pode agregar para as pessoas. Principalmente dentro do seu próprio meio. Se tem uma pessoa dentro de uma casa, de um ambiente que consiga transformar, ou que consiga mostrar para as outras pessoas que o caminho do servir, o caminho da conexão com o ser humano, não do ter humano, infelizmente hoje as pessoas estão muito mais conectadas com o ter do que o ser. O ter é apenas uma matéria, um carro que você compra, é a sua casa nova. Bacana. Fomos educados desde a época de nossos pais que a gente precisava comer para ser forte e trabalhar e estudar para ser alguém na vida. Sim. Isso já é uma coisa, a educação desde lá atrás. Claro. Massa, vivemos num país capitalista, mas não é só isso a vida. Com certeza. Eu quero aproveitar até aqui a sua fala para, assim, o esporte, ele mostra na sua história sempre um movimento que traz essa questão de consciência também, né? Porque o esporte, ele faz essa mudança no corpo das pessoas, mas também na mente também. Muito. E de alguma forma, eu acho que por estar em movimento com outras pessoas, acaba que alguns atletas também começam a ter esse coração também, né? Mais tocado para ajudar outras pessoas. Sabem que como esse movimento de ajuda é importante, né? Isso. Então, existem também, né, algumas pessoas que fazem trabalhos como não parecido com o seu, mas que tem essa questão de ajudar outras pessoas, né? Muitos atletas começam, inclusive, sem nada, né? Os melhores atletas, inclusive de corrida, vêm, né, de países muito realmente economicamente e financeiramente não muito, vamos dizer assim, ricos, né? E acaba que se torna um dos melhores atletas. Você vê que não é uma questão de, às vezes, financeira, mas de mentalidade, principalmente, né? Principalmente. Então, o esporte, ele transforma, mas ele também transforma, principalmente, a mentalidade, a mente humana. Eu acho que tem um movimento por trás que traz muito a favor das pessoas isso, né, Rafael? Com certeza. A comunicação mental, eu acho que é tudo na sua vida. A forma que você pensa, principalmente na hora que você acorda. Como é que você conduz os seus pensamentos? Pensamentos levam à somatização do seu corpo. Exatamente. Se você acorda de manhã e você se procrastina desde a primeira palavra até a hora que você levanta para escovar o seu dente, automaticamente possa ser que você honre o que você fala. Então, a comunicação mental tem que ser algo 100% positiva. E o esporte, a gente libera 6 neurotransmissores. Não tem como uma pessoa que faça qualquer tipo de movimento com 40, 50 minutos e fale, eu tô triste. Ele pode estar até com o processo dele, mas naquele exato momento ele liberou endorfina, serotonina, dopamina, mas não é a dopamina imediata que o celular traz. Exatamente. Porque muitas hoje as pessoas, antigamente, o processo era gula. Eu estava ansioso, eu comia muito. Exatamente. Hoje eu estou ansioso, eu vou com o dedo. Porque gera aquela dopamina imediata, mas isso só faz lhe prejudicar. Uhum. Então, eu acredito que o esporte, com constância,
Sim. O esporte precisa ter constância. Ótimo. Agora, você, na sua experiência, o que você diria para as pessoas, como elas podem vencer essa mente, essa autossabotagem, principalmente para quem está iniciando uma jornada esportiva, né? Uma jornada de atividade física? Como vencer essa autossabotagem, essa procrastinação? Então, Dé, eu acho que a primeira coisa é criar lógica. É você criar lógica para você mesmo. É você fazer uns exames laboratoriais, uns exames de imagem, e quem vai dizer não sou eu. É os exames e o seu próprio médico. Você foi lá, fez um exame laboratorial, você está com colesterol elevado, princípio de uma diabetes, as taxas tudo alterada. Você faz um exame de imagem, aí você passa o Doppler aqui, a carótida toda obstruída, cheia de gordura. Carótida obstruída, cheia de gordura, pode gerar um AVC futuro. Então, a primeira coisa que você está fazendo é criando lógica para você. Sim. Eu sou um ser humano que eu estou doente. É uma coerência, na verdade, né? Com você certeza. está coerente de que você não está bem. Não está bem. E você precisa se movimentar. Porque se você parar para analisar, a doença não bate na porta. Sim. Às vezes bate, mas às vezes ela vem bem lenta, ela bem vem bem silenciosa. lenta, É. vem bem lenta. Então, a doença são seus hábitos. Eu sempre falo, câncer gosta, claro, fisiologicamente, às vezes geneticamente de pai e de mãe, ok. Mas muita gente é estilo de vida. Como eu conduzo a minha vida. Então, a primeira coisa para a gente ancorar isso é gerar clareza, fazer sentido. Vamos lá, lógica. Você olha no espelho, estou acima do peso. Tem quanto tempo que eu não faço uma atividade? Quantas pessoas ao meu redor falam para mim, se cuide. Minha filha fala, meu pai, vamos lá na academia. E todas as vezes eu entro na síndrome da segunda-feira ou depois do carnaval. Quantas pessoas já falaram isso para você, ou até você mesmo? Você compra tênis, você compra roupa, você fala, domingo eu vou fazer a última cervejinha, porque eu já marquei consulta com o nutricionista, segunda-feira eu sou uma nova pessoa. Ou então não, depois do carnaval você vai ver. São as promessas do futuro, né? Exatamente, depois. E você acredita nessa própria mentira sua que já vinha há tantos anos. E aonde leva, né? Essas mentiras vai te levar, né? Na verdade. Às vezes pode ser até uma crença sua, pode ser uma repetição de padrão de um pai, de uma mãe também, né? Que existe. Então a primeira coisa é lógica, para fazer sentido para você, buscar profissionais qualificados que possam estar lhe dizendo e mostrar para você aqui, ó. Não sou eu que estou dizendo. Quem está dizendo é a imagem, está dizendo é seu próprio sangue, ok? Beleza. O que é que eu posso fazer agora? Ouvir o seu coração, procurar saber quantos anos você tem, 40, 50, quantos anos você quer viver mais, né? Eu sempre falo, seu filho é novo. Vamos fazer umas contas. Daqui a 30 anos, seu filho tem 18 anos, você vai ter 70. Será que você tem saúde para chegar lá? Mas se você buscar, a probabilidade é maior. Pessoas falam assim para mim, meu tio do interior tem 96 anos, fumava, bebia e está vivo até hoje. Me conte 10 igual a ele. Não tem. Então a gente tem que ir pelo caminho certo. O caminho certo é você cuidar da sua saúde física e mental de forma equilibrada, com muita constância e disciplina para você conseguir gerar um resultado positivo. Mas como as pessoas podem, porque assim, eu sei que tem uma autossabotagem, claro, para uma pessoa que já está como você, ativa, eu também já treino há muito tempo, desde criança, na verdade. Não precisa ninguém fazer nada, eu comecei a fazer. Eu acho que, claro, a gente também tem uns autossabotagem, né? Principalmente quem para e recomeça e tal, não é fácil recomeçar. Mas já está dentro da gente. A gente já acorda, já é normal, já é um hábito, já é prazer, né? Principalmente. Quando se torna prazer, já ganhamos, né? Então, quando você vai fazer isso como sacrifício, aí é doloroso, mas quando você faz por prazer, por saber que você está fazendo bem para você mesmo, aí já entra naquela dose gostosa de dopamina que você fala assim, opa, venha mais horas para treinar, mais horas para me dedicar. Perfeito. Mas e essas pessoas que não têm isso estabelecido ainda na mente delas, assim? Eu gosto Porque você deve ter muitos alunos, né, que devem começar, compram um tênis ou uma bike com a roupa, mas depois elas começam aí na primeira semana e depois somem, por exemplo. A esses alunos que estão nesse processo comigo, eu gosto de apelar um pouco e mexer um pouco na ferida, né? Sim. Eu gosto de envolver o filho, eu gosto de envolver a família, eu gosto de envolver a própria vida dele, né? Eu mando ele fechar os olhos mesmo, fazer alguma dinâmica. Você, em algum momento da sua vida, você foi uma pessoa saudável. Você já fez o esporte. Quantas pessoas falam para você que na minha época eu era muito ativo? Volte à sua época. A gente só reconhece o que a gente conhece. Você se lembra quando você tinha saúde. Feche os olhos, se veja saudável, se veja bem, se veja ativo, se veja com seu colesterol equilibrado, se veja você, o médico olhando para você dizendo, você está com sua saúde bacana. Você já vai estar criando uma certa lógica para você.
Converse com pessoas de sua família, peça ajuda às pessoas que são mais ativas. Por favor, me leve, eu preciso que você me leve. E principalmente, mude seu ecossistema. Sim, os maiores importante. sugadores de energia das pessoas que querem iniciar na atividade física e não conseguem é o ecossistema. E principalmente manter, né? O quintor é e o sextor é o que acaba a vida dos seres humanos. Porque a gente tem 7 dias na semana, de segunda a sexta, de segunda a domingo. A pessoa começa quintor, sextor, sábado, domingo, só sobrou segunda, terça e quarta para se cuidar. Então, a primeira coisa que a gente tem que dizer é não para você, para dizer sim para mim. André, a gente já convive, já tem 35 anos de amizade. Todas as sextas-feiras, todo final de semana a gente bebe, a gente viaja, a gente faz isso, você não é ativa. Você está indo no mesmo processo que eu. Infelizmente, a gente precisa cortar o mal pela raiz. Não é que eu vou deixar de gostar de você, mas a gente precisa desvincular um pouco esse vínculo que eu tenho com você. Porque todas as vezes que eu estou com você, eu faço tudo que eu faço a vida inteira e minha saúde está assim. Então, organizar esse ecossistema. Sim. É dizer não para aquele barzinho de sexta, é dizer não para o baba de domingo que você sai, que você joga 45, 10 minutos e depois você passa 3 horas bebendo. Aquele dominó, aquela mesa de amigos que só traz a mesma coisa que é falta de saúde. Você só gera felicidade, prazer, através de uma desopilação do bebida. Tem pessoas que são muito vinculadas ao prazer, a uma bebida. Exatamente, para desopilar. Eu preciso beber uma cerveja para eu ser feliz. Eu preciso desopilar de alguma forma. Aquela saidinha quando eu saio da frente do meu bar me deixa feliz. Mas isso desconecta a sua saúde. Então, organizando o seu ecossistema, você dizendo não para as coisas que você já vive há anos e anos e anos, a mudança vem primeiro daí. Não vem só de você. E a principal é você olhar para você e dizer, Deus, se eu continuar nesse processo, eu vou desapegar dessa carne, eu tenho 2 filhos, eu tenho uma família, eu preciso cuidar de mim. Na verdade, é buscar também o equilíbrio, né? Claro que tem as pessoas que já buscam através do lazer, né? Até um pouco desestressar, encontrar amigos, que é bacana, é saudável. Com certeza. Mas isso tem que ter o equilíbrio. Vai ter momentos que você tem que aprender a dizer não. Depende do seu objetivo, né? Você, André, já está totalmente ancorado e você deve desopilar nos seus finais de semana, porque você sabe que isso é uma coisa na sua vida para você socializar. Mas as pessoas que querem mudança, que estão no sedentarismo mesmo, que só vivem essa vida, ele precisa mudar radicalmente. Tem uma hora que tem que ser mais radical, com certeza. Tem que cortar esse mal pela raiz. Não tem como. É o que eu falo para os pais que querem cortar o filho do celular. Pai, tira. Você está criando uma ferramenta com seu filho. Se você passa, eu te dou. Nas férias, 10 minutos. Então você está gerando um condicionamento para o cérebro do seu filho. Igual, é uma recompensa. Uma recompensa, igual você está adestrando um cachorro. Bota a patinha aqui que eu te dou uma ração na boca. Então, se você passar de ano, você tem. Se você tirar nota vermelha, você fica. Então, você está condicionando de forma errada. Então, tem certas coisas que a gente tem que cortar o mal mesmo. Tem coisas que tem que ser um pouco mais. É porque radical. Depende do objetivo, é verdade. Eu concordo com você em algumas coisas. E, André, eu acredito que qualquer tipo de mudança não é da noite para o dia. Você precisa de 45 dias a 90 dias, no mínimo, para você começar a ressignificar e tirar aquele mal e entrar uma coisa nova. Não, e até porque a neurociência já explica isso, né? O nosso cérebro, todo o nosso cérebro quer manter a gente vivo. Exatamente. Você chegar para um alcoólatra... E ele mesmo nos protege, né? Protege. Porque até então, ele acha que isso é um sacrifício. Mas ele protege de coisa errada. Que você vai gastar energia, então ele está querendo te poupar. Isso. E ele protege de coisa errada ou certa. Exatamente. Um alcoólatra, ele sabe que ele está de errado. Mas o cérebro fala para ele assim, ó, beba, continue bebendo, porque você bebeu a vida inteira e você está vivo até hoje. Para ele isso é normal. É normal. Aí essa pessoa fala assim, a partir de hoje eu não vou beber. Qual a primeira coisa que vai acontecer com esse ser humano? A abstinência. A abstinência, exatamente. Não é isso? Porque ele Mas vai essa abstinência condicionado a esse hábito, né? Primeiro vício. Que na verdade é um vício. Na verdade, o primeiro vício é o ato. Uhum. Se você parar para analisar o vício do ato, o vício de você ligar pro colega e dizer que a gente vai se encontrar. Chegou no bar, a cerveja tá vindo gelada, trincando. E a pessoa faz isso. Aí o garçom faz assim, ó, tá nevando. Aí bota na mesa, ele faz. Aí bota no copo. Primeiro vício não é o vício químico, é o vício do ato. Sim. Depois vem o vício químico mesmo do processo, do que você está desopilando. Então, eu sempre falo, a gente precisa de 45 dias a 90 dias para ressignificar qualquer mudança de hábito que está aqui dentro, para o cérebro dizer assim, ó, eu vou começar a olhar para ele. Porque isso está deixando ele vivo e está me fazendo melhor.
Então, aquela abstinência começa a cada vez ficar menor. E acontece a troca, né? É uma troca. A troca do prazer, a troca da recompensa. Senão não vira uma constância. A gente não chega porque a gente faz uma semana bem feita e volta para trás. Isso, exatamente. Aí eu falo, não. Isso que é o grande problema, porque eu acho que até mais doloroso. É o auto-boicote. Porque quando você começa e você para e toda vez assim, você não acredita mais em você. E passa a não ser mais sério. Né? Então, assim, é diferente quando você realmente determina e passa pelo sacrifício, choveu, fez sol, acordei mal-humorada, sei lá o que aconteceu, eu continuo, porque eu tenho um foco, uma meta. Isso é lógica. Aí daí vai se criar uma disciplina você tá a partir criando daí. Lógica. Exatamente. Abriu a janela de casa, tá chovendo. Mas eu preciso dessa constância, tá chovendo. Dizer não para outras coisas. Aí você vai fazer uma coisa meta. chamada autossugestão para você exatamente. mesmo. A minha capacidade de fazer atividade física é absurda. Quanto mais atividade física eu faço, mais saúde eu tenho. Isso. Então você precisa criar começa a se convencer mantras sobre aquilo. Exatamente, mantras. Eu sempre falo, faz uma carta para você. Eu já usei. Isso é porque ele é terapeuta, viu, gente? Então a gente tem esses recursos. Então tem algumas ferramentas que a gente pode estar fazendo que ajuda muito, né? É você fazer uma carta para você. Você trabalha muito inconsciente quando você está fazendo essas ações, porque quando você escreve uma carta para você mesmo, é um momento que você para falar com você. Quando é que a gente para, às vezes, né, para se dar esse tempo, né? E fora isso é um autocuidado. Você está colocando ali verdades que muitas vezes você não vai olhar para você e vai falar. Então, quando você é sincero nessa carta e você coloca seus desejos e pontos a ser melhorados, muitas fichas caem. Muitas. Dentro dos atendimentos de terapia, eu sempre fiz isso, né? Que a gente tem algumas ferramentas que usam justamente para colocar os pontos que eu preciso melhorar e os pontos que eu tenho de positivo. Perfeito. E daí eu vejo toda uma sequência, né? E trabalho aquilo que eu preciso. E a gente cria várias facetas e não cria a nossa própria faceta, que é a nossa identidade. A gente tem vários arquétipos de várias coisas, mas não tem a própria nossa. Exatamente. Então, a melhor coisa para esse processo de mudança, de transformação de hábitos, de vida, de alimentação, de atividade física, de ecossistema, de meio, de tudo, é você gerar essa lógica, é você ser persistente com você, com muita consciência e muita constância, porque constância gera disciplina, disciplina leva resultado. Mas para a gente chegar num resultado que a gente não é o perfeito, mas que a gente queira buscar para a gente iniciando daí e ancorar de forma positiva, é passo a passo. Com certeza. Eu acho que tem que ter uma pergunta sempre eu falo isso pelas pessoas que eu me relaciono, né? O ecossistema que eu vivo, eu sempre levo não aquela coisa do excesso. Eu acho que todo excesso é ruim, até inclusive... Até beber água demais. Beber água demais, né? Aquela história de se restringir demais, porque a vida também tem que ter prazer, tem que ter sorrisos, né? Tem que ter aquele momento relaxante. Tem que ter as coisas gostosas. Mas você tem que ter a sua pergunta, que é, o que eu quero? Né? Que resultado eu estou buscando hoje? Se hoje o meu problema está na saúde, eu estou acima do peso, porque o peso não é só simplesmente estético, gente. É uma questão que você está acima do peso, mas também tem uma questão de saúde, mobilidade, né? Eu não consigo fazer atos e coisas que eu poderia fazer com peso eu magra e eu com peso a mais, né? Uma corrida, salvar alguém, coisas que acontecem. Do dia a dia. Então, do dia a dia, eu tenho filho, então, como você falou, tudo isso é importante. Então, como é que você está hoje, né? Seu estado atual de corpo, de mente, o que você quer mudar? E daí ser sincero, porque você, como você mesmo trouxe, você vai ter que aprender a dizer não para muita coisa. Então, quando eu tenho uma meta que não, eu quero hoje ter uma vida saudável, quero pesar, ter esse peso, quero ter uma vida mais ativa, aí eu vou ter que trazer essa consciência da lógica que você trouxe, eu vou pegar os meus exames e vou ver meus exames, os resultados não tão bons, aí eu vou ter que tomar decisões. Com certeza. E ações agora. Para me tornar realmente essa pessoa que eu quero manter saudável. Eu quero curtir mais meus filhos, eu quero ter mais saúde, então tem que estar ali. Eu quero ter mais liberdade na minha saúde de ir e vir. Para quando eu chegar na certa idade, bem. Eu não ficar dependendo de ninguém. É o que eu falo para as pessoas. Você ama tanto o seu filho, você me fala, e você está fazendo o oposto do que você prega. Por quê? Você vai chegar numa certa idade que você vai depender do seu filho para cuidar de você. Que egoísmo é esse? Um menino com 30 anos de idade, com a vida para se florescer, para cuidar, com casamento, com isso, aquilo, ele vai falar, sabe o quê? Eu preciso cuidar de meu pai. Porque meu pai, né? Eu preciso cuidar de meu pai, mas meu pai não cuidou dele mesmo. Mas a gente tem que exatamente ter essa decisão de que a gente não pode depender, né? De ninguém. Cada ser humano. Não ter, né? Eu falo para todo mundo, Quanto mais eu permaneço, claro, a gente está envelhecendo, mas quanto mais tempo eu passo
tendo a independência, porque não tem, né, coisa... Não tem coisa melhor. Melhor do que paz e independência. Não tem coisa melhor. Não tem, né? Uma das maiores, eu acho lindo, quando eu vejo uma pessoa de... Hoje eu estava trabalhando lá no iate e eu vi uma senhora de uns 80 anos de idade, correndo, trotando, andando. Aí eu digo assim, não tinha um cuidador, não tinha uma home care. Pelas escolhas que ela fez. Não tinha ninguém do lado. Exatamente. Aí eu olho assim, que liberdade maravilhosa. Tem pessoas que eu olho assim, eu moro sozinha, eu vivo sozinha. E eu olho assim, meu Deus, olha que liberdade. Olha como essa pessoa conseguiu conquistar uma medalha de ouro da vida. Exatamente. As pessoas se conectam muito com o ser humano. E esquece que você é um ser humano. Temos órgãos internos, temos uma mente, um cérebro, um subconsciente. Precisamos linkar uma coisa com a outra. Isso. Né? Ter humano é muito engraçado. É ter humano, né? Quer dizer, a vontade de ter. Ter as coisas, é maior, né? Até do que olhar para si mesmo, né? Não é você ser abundante, é ganancioso. Ganancioso, sim. É você ser ganancioso. Focar mais no material. Claro. A abundância todos nós temos que ter. Você quer crescer dentro do seu trabalho. Tem você que é uma ter pessoa prosperidade. abundante. Claro que tem que ter. Mas a ganância gera uma conexão muito forte com o ter e desconecta o seu ser de forma absurda. E quanto mais a gente se desconecta com o ser, mais a gente perde essa liberdade da nossa saúde. Com certeza. E lá na frente, cada vez mais a gente vai ficar dependente de uma cadeira de roda, ou de uma bengala, ou de um cuidador, ou de um asilo. E como o esporte, Peralva, pode ajudar as pessoas a, de fato, a ter qualidade de vida? Né? Quais são os pilares que ele traz para elas realmente terem uma vida assim, mais ativa, Existem mais várias ferramentas de mudança. Tem pessoas que mudam a vida para a religião. Eu conheço pessoas que mudaram a sua vida entrando na religião, fez tanto sentido e mudou. Agora, para mim, na minha visão, puxando no meu leg também, o que eu conheço muito, que faz muito sentido para mim, é a atividade física e o exercício físico. A atividade física é diferente do exercício físico, porque a atividade física é você pegar esse copo, levantar, são as coisas de casa. Sim. E vai chegar uma hora que a gente precisa abaixar para pegar uma coisa. Sim, a gente precisa esticar o braço. São movimentos que a gente faz normais no nosso dia a dia, que vai chegar uma hora que se a gente não tiver o mínimo da nossa saúde, a gente vai ficar incapacitado para fazer isso. O exercício físico é um exercício prescrito para um profissional de educação física que está montando a periodização para dentro dessa modalidade do que você faça com uma sequência lógica. E quando você entra no esporte, você percebeu que cada esporte tem uma tribo, né? Sim, com certeza. E são tribos legais. A turma do cross, a turma do beach tênis, a turma do futebol, a turma da corrida. Só a musculação que é um pouco independente, A musculação é algo muito independente, porque se você parar para analisar, a musculação mexe com muita estética também, né? A musculação é uma coisa muito isolada, muito individual. E eu falo para mudança de hábito, musculatura é extremamente importante. Ligamento, osso, musculatura, não existe nada melhor que seja para a musculação. Se você me perguntar hoje, eu tenho 50, 60 anos, eu só posso fazer 1 hora de atividade física. O que você me indicaria, Rafa? Musculação. Com certeza. Não tem outro movimento, outro esporte que seja melhor do que a musculação. Não, para o corpo, né? Ele dá a estrutura e a gente sem dúvida... O exercício aeróbico tem dá uma sensação de tem mais melhor mobilidade. Prazer, ele deixa mais endorfinado, né? Serotonina, mais felicidade. A convivência com as pessoas que você tem no dia a dia, você gera um ciclo de amizade novas que é bacana também, que muda o seu ecossistema, muda o ecossistema. Não, mas o músculo tem uma questão também de saúde do corpo, né? Quando ele sustenta o seu corpo... Você fica em pé. Você fica em pé e você envelhece melhor. A bengala, ela foi você criada para sustentar, primeiro, os membros inferiores. A pessoa começa a gerar uma cifose acentuada, começa a encurvar. Se você parar para analisar, as pessoas que cuidaram da sua mente, mas não cuidaram do seu corpo. Pessoas no interior têm muito isso. Chega com 80, 90 anos e começa a morrer na posição fetal, né? Porque não cuidou da corpo. A mente, já viu aquelas pessoas que falam assim, minha avó é lúcida. Entende tudo, enxerga as pessoas de longe, sabe quem é, não trocou uma palavra. Mas o corpo está comprometido. Artrose, artrite, dores e dores. Não é a idade, né? E sim a saúde que você tem. É a saúde fisiológica, muscular, ligamentar e densidade óssea. Então, se a gente cria
uma atividade física, um exercício físico que a gente consiga englobar o coração, a van que eu digo, o oxigênio que gera para esse coração e mais a parte muscular, a gente vai ter muito mais liberdade. O cardiovascular é extremamente importante. Então, eu sempre falo, a dica que eu gosto de dar para as pessoas que querem acrescentar atividade física, busque um parceiro também. É importante. Às vezes você ter um parceiro é melhor do que um técnico. Uhum. Às vezes você ter um parceiro é melhor do que você receber uma periodização de treinamento que você olha assim e fala, eu não tenho energia para fazer isso. Mas você ter um parceiro aqui, bora, levanta da cama, puxa pelo braço. Sempre motiva, exatamente. Sempre te motiva. Uhum. Você precisa se conectar com alguém que esteja conectado com um propósito de saúde e bem-estar. E peça ajuda a ela. Não, isso é um segredo que é bem importante, porque a gente influencia mesmo, né? Principalmente se você tem o seu casamento, um relacionamento amoroso, o seu parceiro ou sua parceira vai ajudar, vai contribuir e vai mudar a vida. Agora, ou vai melhorar ainda mais. Que é totalmente oposto, uma hora vai bugar. Vai, com certeza. Uma hora vai bugar. Não, e até porque o movimento ele se torna diferente, né? Uma pessoa está cuidando da saúde, está procurando se alimentar, coisas saudáveis, está indo pra academia, dormir melhor, que é importantíssimo dormir. Não, o sono não e o outro tá ao contrário, vai ter uma hora que não vai encaixar. Vai estremecer esse relacionamento aí, não vai encaixar. E principalmente quem vai sentir mais é a pessoa que está ativa. Além disso, porque tem a questão também da parte interna, né, de como a gente se sente bem. A autoestima, ela melhora muito, porque não só a questão estética que você se vê bem, mas dentro você está bem. Se sentir bem é o acordar. Não, e a pessoa é mais positiva, muito porque se ela realmente está gerando, como você falou, né, os hormônios certos, que a gente já tem essa farmácia interna dentro da gente, de manhã cedo a gente vai fazer uma caminhada, vai dar uma corrida, ou vai fazer um treino, a gente está com muito mais disposição. A nossa mente está muito pronta para estar recebendo informação. Isso. Então, a nosso movimento vai ser muito mais para o positivo do que para o negativo. A gente tem uma tendência de olhar até mesmo as situações, né, de fora, externas, também com outro olhar. Então, assim, só é benefício, né? Só coisas boas acontecem. Se parar para analisar, ainda graças a Deus que nenhum pesquisador, nenhum cientista gerou uma bolinha preta que você tome e receba a mesma sensação que a atividade ele proporciona. Porque hormônio liberado com atividade física, para você ser liberado, você tem que fazer. Exatamente, tem que ter. Você tem que fazer, né? Adrenalina, serotonina, oxitocina, dopamina, você tem que hoje buscar. Você pode hoje tem os recursos, né? De que para você ou diminuir ou você elevar. Não, que você tem, agora precisa do movimento de qualquer forma, senão não acontece. Não tem como, e eu falo, esse umbigo seu, você tem que olhar desse tamanho, amplo, muito grande. Você tem que olhar para o seu umbigo grande, você tem que ser a palavra que seja egoísta ou não, seja egoísta com sua saúde. Com a sua saúde. Porque se você não for, quem vai ser? O máximo que seu pai, sua mãe ou sua esposa vai falar, se cuide. Não, isso é amor próprio. Eu acho que isso aí não tem nada de egoísmo. Sabe? É aquela história de você olhar, porque assim, até para eu ser uma boa mãe até para eu poder falar aqui, eu tenho que ter esse brilho, eu tenho que ter saúde, sabe? Não tem coisa melhor do que a gente contagiar outras pessoas com essa energia de você saudável, de você com um bom sorriso, de você com um aspecto bom. Porque isso que as pessoas olham pra gente, né? A gente acaba inspirando por onde você passa. Né? E a energia transmite. Porque isso também tem a ver com a energia, né? Você tá se movimentando, tá se cuidando, tá se gostando. Opa, logo toda a energia que eu tenho aqui é boa para doar. Perfeito. E eu troco essa energia com quem é assim, né? Então, isso é muito bom. Somos energia. Somos energia. E o corpo em movimento, ele movimenta tudo isso. A gente está um pouco longe. A gente está buscando energia, mas se eu chego bem próximo de você, a gente se conecta mais. Com certeza. Agora, imagine um grupo de pessoas ao mesmo tempo fazendo a mesma coisa, com a mesma linguagem, com o mesmo propósito, com tudo igual. Com certeza. Então, as coisas vão fluindo de forma mais positiva, né? Então, o mudar o meio é algo fundamental. Com certeza. Agora, a maioria das pessoas que te buscam hoje são pessoas que estão querendo pertencer. Qual o motivo, né, que as pessoas vão procurar? Que eu sei que você tem um clube de corrida. Elas estão buscando para pertencer realmente a um grupo? Elas estão indo para emagrecer? Qual, né? Porque deve ter muitas coisas por trás, mas hoje o que você percebe mais? Eu percebo que é mais forte na busca dois links. por esses grupos. O alto rendimento
De fato é para ter performance? Não, o alto rendimento procura muito também, Sim. porque eu vi um atleta de alto rendimento, eu gosto também de trabalhar com atleta para performar. Não, Agora, quem te procura hoje é para ter alto rendimento? Não, o alto rendimento e a mudança de hábitos. Sim. As pessoas que falam assim, eu estou mal. As pessoas te buscam por isso, para mudar mesmo muito. hábitos. Acabei meu casamento, não tô legal. E tem algumas modinhas, né? Algumas pessoas começam a ir para grupos de corrida porque tá na moda. Hoje todo mundo participa de maratonas, tira foto. Então, lembra assim, da época queria do saber CrossFit, desse do movimento. Moon, CrossFit, quando todo mundo começou, queria pertencer. Agora o que tá sendo a moda tá sendo o beach tênis. Isso. A corrida. Eu fui agora para 2 maratonas, as 2 principais maratonas em 15 dias, que foi a maratona de Porto Alegre e a maratona do Rio de Janeiro. É um mundo de gente. Há 10 anos atrás não existia isso. Hoje a corrida, como você falou, muita gente por mudança que tá. Agora, muita gente que entrou pelo oba-oba ou por ser visto, que acaba faz sentido. Gostando, não, com certeza. Muitas pessoas mudaram o seu estilo de vida porque ele deu tempo ao tempo a ele e ele falou, o cérebro falou assim, ó, essa coisa nova, você é uma pessoa melhor. Olhe como é o seu comportamento com a sua esposa, com seu filho, com o seu trabalho. Olhe a sua produtividade. Eu fiz um trabalho de 2 anos e meio no Yacht Clube da Bahia, que eu peguei os diretores e falei assim, vamos pegar os colaboradores e os funcionários e fazer um trabalho com ele. E vamos ver como é que vai ser a proatividade desses funcionários dentro da sua empresa. Ah, com certeza muda. Mudou perfeitamente. A entrega é muito maior. E você recebe está mais isso exposto, do olhar né? das pessoas. Que a gente olha assim, muito obrigado. Meu marido começou a andar por causa de mim, que veio por causa de você. Eu nem acreditava em mim e hoje eu acredito em mim. Pessoas que não andavam 10 minutos, pessoas que saíram de vícios, de medo, de angústia, de depressão, de processo de tristeza, de tantas coisas ruins, que deram esse tempo, esses 45 dias, esses 90 dias, esses 3 meses. O cérebro precisa de um tempo. Isso. Tem pessoas Senão que... ele se auto-sabota e aí vai fazer você desistir. Tem pessoas que mudam da noite pro dia porque a doença foi muito forte. Mas é muito raro, né? É muito raro. É muito né? raro ter essa mudança. É muito raro ter essa mudança muito rápida. Eu acho que a mudança é você igual construir um prédio. Sempre tem que ser. Você não vai construir um prédio sem um pilar. É. Sem uma estrutura, sem uma viga, você não vai construir, você vai cair. Não, e no mundo hoje muito imediatista, as pessoas têm que ter essa consciência. Não adianta, o resultado ele não vai vir assim rápido. Até porque seu corpo não está pronto, a sua mente não está pronta. E é uma das coisas que eu falo para os meus alunos, não se inscreve em maratona ainda. É, exatamente. Não vamos pular degrau. Hoje as pessoas não querem mais fazer prova de 5 km porque não faz mais sentido, sabe por quê? Porque ninguém curte você fazendo 5 km. Porque 5 km não presta para nada. Não é nada, né? É só então, iniciante. Para eu ser visto, lembrado, alguém comentar que você é o cara, eu tenho que ser Ironman ou maratonista. Porque as outras coisas não faz sentido. Gente, esquece. Vocês estão pulando obstáculos, vocês vão ser praticantes de atividade física de Copa do Mundo. A cada 4 anos vocês abandonam porque você não sustenta. Você não consegue sustentar. Então, esse passo é passo a passo. É exame fisiológico, é exame laboratorial, é receber a porrada aqui na sua frente e você se olhar no espelho e dizer, caramba, eu não tô legal. E depois você tirar os exames que estão na sua frente e se olhar e perguntar, como é meu sono? Como é que eu acordo? Como são os meus pensamentos? Como é que está o meu dia a dia com os meus filhos? Qual foi a última vez que eu desci para brincar com ele? O meu filho é pequeno, quando vê a babá, vai por babá e não vai para mim? Tem algo errado, pai. Com certeza. Isso é você fazer essa autorreflexão, essa autoanálise. É com você mesmo. Se você não tem um terapeuta ou se você não acredita, faça você com você então, que eu acho mais difícil. Então eu sempre falo para as pessoas que não estão conseguindo, que vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Você precisa de uma equipe multidisciplinar para estar ao seu lado. Exatamente. Porque sozinho você já tentou e você não consegue. E você vai ter que se libertar. Você tem que se libertar e dizer, eu vou me entregar para a Rafa, terapeuta, eu vou me entregar para a Andréa, nutricionista, eu vou me entregar para o meu cardiologista, eu vou me entregar para o meu personal trainer. E eu vou deixar de fazer o que eu fiz a vida inteira. Eu vou fazer agora o que as pessoas estão dizendo para mim, eu vou ver se isso dá certo. Eu duvido que se essa pessoa passar 3 meses fazendo seu deverzinho de casa, acordar primeiro, dormir bem. Dormir é importantíssimo. Acordar com sentimento de gratidão.
palavras positivas, pensamentos positivos. Acessar essa coisa maior para dentro de si. Fazer uma atividade de manhã. Tentar fazer algo de manhã. Eu não tenho tempo, todo mundo tem. Não, se quiser tem. Se for o seu realmente. É que eu falo para todo mundo, você tem seu trabalho. Se seu chefe chegar para você agora e dizer, seu salário vai aumentar R$5.000, mas a partir de agora eu quero você 2 horas da manhã aqui. Você vai arrumar tempo, você vai fazer de tudo e você não vai questionar nada. Com certeza. Porque é o ter. Agora se eu chegar para você e dizer, você tá lá gordinho, com diabetes alterada, com cheio de processo, e eu falo assim, eu quero você 5h30 lá na assessoria. Você tá maluco? Como é que eu vou acordar esse horário? Mas as pessoas sabotando, né? Se sabota, e se você parar para analisar a sabotagem, é seu amigão e seu inimigo, porque ele vai lhe tirar do processo do que você tem que fazer, mas ele tira a sua saúde, né? E a autossabotagem também, ela vem aí com muitas coisas escondidas, né? Tem ali uma questão, às vezes, de próprias crenças que a pessoa traz. Aí já vai para vai para bem mais profundo, né? Eu aprendi isso com o Jordan, você quer resolver seu presente, às vezes volta lá no seu passado. Exatamente. E até como ela foi, né? Dentro de casa, como é que ela foi tratada. Conversa com seu pai, com sua mãe, você criança. Sem julgamento e sem botar o dedo. Mãe e pai, quem são vivos. Isso. E eu ressignifiquei muitas coisas durante o curso do processo do TCS. Com certeza, é necessário. Que hoje eu sou um ser humano melhor, mas eu fui aprender com 43 anos de idade. Porque às vezes a pessoa ela quer ter performance, mas ela não consegue, porque tem algo que te sabota. E aí tem que entender onde está sabotando. Agora, indo para a linha desportiva, quantos atletas profissionais, quantos atletas que são leão de treino e um gatinho na prova? Por causa das suas crenças. Exatamente. Porque o pai e a mãe... Ele tem tudo para chegar lá, mas uma vozinha dentro acaba puxando ele. Às vezes 3 filhos, onde os pais olhavam para 2 de forma perfeita e ele não era tão visto. Aquele menino, aquele não quer nada com a vida. O menino cresce e vira um atleta, mas quando chega na hora do enfrentamento, na hora de dizer a verdade, o auto-boicote. A ansiedade é tão alta que começa a gerar o quê? Não é ansiedade, é um transtorno de ansiedade generalizando já. Que a pessoa começa a falar assim, por quê? Eu pego muitos atletas jovens que conversam comigo. Eu treino tão bem. Em todos os treinos eu ganho para ele, chega na competição eu nunca ganhei para ele. Eu falo, sabe isso o que é completamente isso crença, é a sua comunicação mental. Exatamente. Eu estudo tanto para concurso público, quando a prova chega aqui, trava. Eu ia até falar exatamente sobre isso trava, a questão dos atletas, né? Eu sempre gostei, eu já dei treinamentos também, e sempre que eu falei de mente, de performance, né, e de você realmente fazer acontecer, a gente precisa ter uma mente e uma disciplina do atleta. Com certeza. Porque treinar, né? Tem que treinar. Como treina o corpo, a gente precisa tem que treinar. Né? Então, treinar a mente, treinar aquilo que você quer se tornar, né? Então, a gente tem que treinar até se tornar. Você não é ainda. Nenhum atleta é de um dia para a noite. Ele tem que treinar muito. Muito. Então, é uma questão realmente de entrega, de disciplina. E a disciplina só vai vir com esse foco. Com certeza. Né? Que não é fácil você formar uma disciplina. E entender que a gente não está pronto. Algumas pessoas vêm com talentos, com atletas, né, que devem vir com a performance boa, mas tem que ter um treinamento muito forte por trás. Muito forte. Então isso a gente tem que levar para a nossa vida como um todo, né? Não só no esporte, né? Mas tudo que a gente quer conquistar, né? Tudo que a gente quer se tornar, né? Mas o esporte E eu falo assim, né? Treinamento e ressignificar o cérebro é muito mais do que você fazer uma barra, muito mais difícil. Porque as pessoas não treinam. Às vezes eu estou criando lógica para você, você entende, mas saber é diferente de agir. Com certeza. Então muitas pessoas você compreender, né? Pronto, tem muita... E eu, na minha visão, no meu entendimento, no que eu estudei, no que eu acredito, no que eu faço comigo que dá certo, eu preciso treinar. Sim. A meditação, a respiração, a visualização, a carta, o espelho. Sim. Tem tantas coisas que quando você começa a fazer, mas é fazer mas diariamente. Existem atletas, aproveitando que você falou sobre visualização, tem alguns atletas, eu não vou saber nomes agora, que antes das provas elas se visualizam. Os melhores do mundo. Se você vê os melhores do mundo, Michael Phelps, se visualiza antes Cristiano Ronaldo, exatamente. Messi, são pessoas todos. Que eu já procurei saber, Ronaldo que eu já também. estudei. São pessoas que trabalham e estudam o autoconhecimento diariamente. Kipchoge é um dos maiores corredores do mundo. Uma vez ele teve um contato com um atleta brasileiro, e o atleta brasileiro o tempo todo no celular. E ele chegou pro atleta estava se preparando e para falou ele não estava assim, presente, né? O tempo que você perde gastando essa energia de você ver os seus adversários, porque você só vê o que você não pode ver. Você se compara.
Você vê um atleta lá com um sorriso no rosto e você fala, ai meu Deus, eu tô tão triste, olha como ele tá. Você já perdeu para ele. Exatamente. Você já está perdendo para sua comunicação. Então, muito mais interessante isso, o atleta, você ler, buscar algo que vai trazer positivo para na hora da prova, do enfrentamento. Se você parar para analisar qualquer tipo de enfrentamento na nossa vida, o nosso cérebro aciona. Não, e em vez dele estar vendo ali, como você falou, perdendo tempo e ele alimentar o medo, ele tem que alimentar a coragem. A coragem. Então ele se visualizar, né, vendo eu sou forte, entendendo, seja qual for o atleta tem que se ver campeão. Exatamente, qual for a modalidade que ele está ali para fazer, se ele se enxerga ali ao contrário, né, com força, em relação ao oponente, vai dar muito mais energia para ele. Ele vai entrar muito mais gana. E a energia que você vai transmitir para o seu oponente? Você acha que o Michael Phelps, quando ia para a final e o cara chamava o nome dele na raia número 4, Michael Phelps, você acha que os adversários que estavam ali do lado não tremia? Claro que tremia. E você acha que ele não sentia isso? Claro que ele sentia. Então, o atleta que busca autoconhecimento, que ele está ali buscando diariamente ser uma pessoa melhor, ele já compete na frente. Exatamente. Porque glicogênio é fonte de energia. Então, aquele macarrãozinho, tudo que a gente está ingerindo antes de uma competição, você já perdeu, sabe quando? Faltando 3 dias para a prova. Porque você já gerou uma comunicação tão negativa que toda a energia que estava aqui dentro acumulada vai embora. Exatamente. E o atleta que tem um atleta que tem uma autoconfiança, que está buscando isso, em vez de ele estar fazendo isso, ele está fazendo uma piscina de gelo, fazendo uma leitura motivacional, assistindo um filme, né, de história real, buscando informações que vai servir para no dia da prova, não perguntas que você ainda não tem a resposta. Será que eu vou ganhar? E se eu sentir dor? E se não sei quem é? Grandes atletas, quando eu faço uma anamnese, uma exploração verbal, e eu faço algumas perguntas, como é que você acorda? Quais são os primeiros pensamentos? Não minta para mim. Será? Isso antes da competição, você faz essas perguntas? Isso, eu faço antes, vou fazendo várias dinâmicas de visualização no próprio processo. E eu peço que todos eles, na hora do treino, porque não pode fazer isso na competição. Você tem que fazer na hora do treino. Essas autossugestões. Isso, para ser trabalhado antes. Claro, para quando você chegar lá na hora, o cérebro não olhar para você e dizer assim, ô meu filho, que loucura é essa? O que você está fazendo comigo? Você tem que treinar. E até porque ele tem que estar preparado, porque quando chegar na hora do treino, esse gatilho vai aparecer e ele tem que saber como controlar. Mas o gatilho só aparece na hora da dificuldade. Com certeza. A perna ali doendo, né? Reclamando. Só aparece na hora do enfrentamento, na hora X. É igual você receber um assalto. Ou você paralisa, ou você corre, ou você vai para cima da pessoa. Então a gente não sabe como é que vai reagir. Mas as pessoas que têm essa consciência, essas pessoas que são expert nisso, como o Michael Phelps, como esses atletas Cristiano Ronaldo, tanto que eles foram os melhores do mundo durante muitos anos. Porque a energia dele que ele transmite para aquele atleta é muito mais positiva. E a energia que aquele atleta está passando para ele é muito mais negativa. E você acha que ele não sente isso? Sente sem ele perceber. O próprio universo conspira desse jeito. E aí quando dá largada, prevalece quem tem isso melhor. Porque todos estão treinados fisicamente. Com certeza. Se você parar para analisar, o nível técnico deles são muito parecidos. Na minha visão, para o nível mundial, para a medalha de ouro, o que vai diferenciar do ouro para o prata e para o bronze, não é a mentalidade. É a condução dos pensamentos que você gerou naquele exato momento. Então, a grande maioria dos atletas não tem essa consciência. Então, eles fazem perguntas burras para ele. Sim. Como é que você vai falar não? A palavra não tem uma força absurda. Como é que você educa seu filho? Não pode pegar isso. Não faça isso. Não. Isso é uma afirmação. Aí você está dizendo para ele, eu não posso, eu não consigo, eu não quero, eu estou com medo, será que ele vai ganhar? E essa dor que eu estou sentindo? Gente, é um ponto gatilho que na hora vai ser acionado. Vai ser acionado e o atleta não vai conseguir atingir 60% da sua capacidade do que você treinou durante 6 meses, 1 ano para aquilo. Né? Um ciclo olímpico são 4 anos que a pessoa
E você vê, né, que o não, ele traz medo, né? Medo? O não, ele tem uma energia do medo. Ele você tem não acredita, André, que tem certas palavras e certas que só faz prejudicar? Com certeza. Traz né? só coisas realmente Então, ruins. a autossugestão que eu falo, autossugestão hipnótica, ela tem que ser totalmente positiva. Eu sou hipnóloga também. Eu tomei um curso, né? E isso eu tô falando já do como curso você, que eu tomei. Eu também tô fazendo a terapia dos pessoal sistêmica com Jordan. Deve ser, acredito que sua vida deve estar mudando para melhor. Eu sou você já há muito tempo já. Muito tempo, tô nessa né? jornada já há muito tempo. E eu sou muito grato ao curso TTS, a Jordan mesmo, não só por hoje porque eu trabalho, mas porque mudou, ressignificou muitas coisas da minha vida. E que você como atleta e ainda também como treinador, e você ainda levar esse estilo, essa filosofia de um terapeuta também é muito importante. Não, e eu tiro por agora. Abril eu fiz um Ultraman que eu fiz em 2019. Eu comparando como foi minha comunicação mental de 2019 para agora. Inclusive era até uma das perguntas. E eu tenho agora muito mais idade fisiológica, era o mais novo. Pior, com desempenho pior. Eu fui muito melhor. Em 2019 eu terminei 13º, esse ano eu terminei 9º de 45 atletas no Sul-Americano. E eu terminei, como eu fui para a prova, as ferramentas que eu utilizei, eu falei, não é possível. Então foi muito mais trabalhando o seu mental. Muito mais. Que você mudou dessa época antiga para agora, não foi seu treino. Muito mais. Foi a sua mentalidade. É a minha mentalidade. Bacana. É como eu conduzo o meu medo, o meu receio, as minhas angústias. Exatamente. Porque todo ser humano tem o seu processo. Não existe Superman, bala de aço. Eu acredito que como ele vai conduzir esse processo, e como você falou, o que mudou em mim não foi minha parte física, foi minha parte mental. A parte da minha comunicação. Como eu conduzi para o meu cérebro aceitar isso. Como foi que eu ressignifiquei isso. Como foi as palavras certas. Então, autossugestão para mim hoje convive nos meus treinos. Quando chega no quilômetro tal, eu começo a repetir de várias vezes com várias tonalidades diferentes. A minha capacidade de correr é absurda. Quanto mais eu corro, mais feliz eu sou. Quanto mais eu corro, mais forte eu sou. Exatamente. Eu sou muito forte, eu sou muito forte. Eu sou muito forte, Rafael. E isso vai criando uma energia. Isso vai criando uma energia. É como se fosse um dope psicológico. É bem isso. E eu gosto de transformar uma coisa, uma palavra que eu falo, transforme a dor por amor. É você pegar, isso eu aprendi com o Jordan. Tá doendo? Pensa nos seus filhos. Você visualiza o rosto dos seus filhos. Então, quando está no pior momento, ou do treino, ou de uma competição, a primeira coisa que vem na minha cabeça, as duas coisas que eu mais amo, Sol e Apolo. Então, eu consigo visualizar perfeitamente o rostinho deles olhando para mim. É incrível como isso, né? Na mesma hora, meu cérebro vai se conectar com isso. Aí eu falo, filha e filho, papai não vai te decepcionar. Eu estou aqui. Eu sou muito forte, mas vocês estão comigo. Na mesma hora eu sinto a energia. Vem uma onda de energia muito maior. É um dope psicológico. Lógico. Por que nas competições você não pode ouvir música? Porque a música existe uma sonoridade que você vai, um hertz ali, que você vai... Você vai treinar. Música pra mim é tudo, né? Um grande Tem muita gente que fala assim, eu não consigo treinar sem música. Porque o cérebro dele já está condicionado para aquela potência, né? Eu não consigo também, eu prefiro meditar com uma música do que com o barulho do mar. Eu me conecto muito mais e eu entro num processo de transe, ouvindo uma sonorização muito mais baixa. Quando eu vou meditar, eu boto uma música. Logo após, quando eu perceber que eu já estou praticamente entrando em transe, eu desligo, me conecto num espaço e entro. Às vezes é difícil até voltar, né? E você trouxe uma coisa bacana a respeito do esporte também, que é esse momento tem um momento da pausa, tem um momento da meditação, tem um momento da contemplação, né? Porque o esporte, ele traz isso. Ele traz uma energia grande, né? De grande impacto, de grande fervor, mas depois tem aquela quietude que é legal a gente. E uma outra coisa, Dé, que eu não te falei nessa parte dessas mudanças que você me falou, as pessoas têm pouca conexão com a natureza. Sim. Infelizmente, as pessoas só têm conexão com a natureza na sua casa de praia. Tem gente que tem uma casa de praia e não pisa na areia. Isso, eu ia falar agora, não pisa na grama. Não pisa na grama, eu olho assim, gente, meu Deus do céu, você não tem noção. Que ali tem uma você não tem noção boa ali, perfeita. Aí eu falo muito para as pessoas que isso é química, né? Eu fiz com alguns pacientes meus e de dizer assim, pisa no chão, vamos na praia, toma um banho de mar. Como você se sente? Fica aqui um pouquinho na água. Não sai, não. Fica aqui comigo. Vamos conversar. A gente está trocando ideia aqui. Vamos bater um papo. Vamos andar aqui agora. Vamos ali na natureza. Vamos ver o mar. Vamos ver isso.
Se você fica 30 minutos com essa entrega com a natureza é muito mais forte que a gente. Por isso que tem pessoas que quando entra no mar, acessa algo. Quando entra na natureza, no meio de uma chapada, se sente uma vibração melhor. Isso é uma troca de energia acessando alguma coisa. Então, se você não tem essa conexão com um ser maior, que é Deus ou algo da natureza... Nós somos natureza, a gente tem que entender que fazemos parte. Então a natureza, pelo menos eu tenho essa necessidade muito, eu sempre declaro isso, porque é essa conexão que faz com que a gente realmente, pare. E a frequência ela tem que estar assim muito tranquila, senão a gente vira uma bomba relógio. E eu, você, ela e ele, todos os seres humanos, a gente precisa todos os dias, mas não é 365 dias no ano, que seja 5 minutos ou 15, desligar os nossos pensamentos. Exatamente. A gente tem um pensamento muito acelerado de tudo. E hoje muito mais, né? Trabalho, comparação de informação. A gente precisa ter um momento de dizer assim, agora eu vou parar, que seja antes de dormir. Eu gosto de fazer 2 dormindo. Ou acordar e sempre antes de dormir. A pessoa tem que escolher. Diminuir a adrenalina, diminuir a taxa de cortisol, porque quando mais você pensa, mais cortisol gera. Até essa luzinha batendo aqui na minha ilha já gerou adrenalina, já gerou cortisol. Sim. Então, se eu não paro, que seja 5 minutos, para. Quando eu falo, não precisa virar Buda, gente. Não é para ficar com a perna dobradinha, não. É você parar de frente para o mar e perguntar a Deus, por favor, me diz algo agora. Olha por mim. Eu preciso ouvir você, eu acredito. Limpa. Respira um pouco mais. Inspira pelo nariz e solta pela boca. Continue fazendo isso. 5 minutos de entrega. Você está uma pessoa nova. Você está se sentindo melhor. Então, todos os seres humanos, eles precisam, independente da sua classe, da sua profissão, se você... Não importa. Se cada um tirasse esse tempo, né? O mundo seria melhor. Com certeza. E se dentro da escola do meu filho... Tem uma lógica disso, né? Você não acha que se na escola dela estudasse e tivesse a matéria para as crianças, autoconhecimento... com certeza. Você não acha que o mundo não estaria melhor? É o que mais precisa. Você não acha que o mundo estaria melhor? Absoluta. Se você parar para analisar, a gente falou de movimento e atividade física. A educação física é podre no Brasil, me perdoe. Eu fui professor de educação física escolar e fui estudante. Professor de educação física, a primeira coisa que nem perde. É a única matéria de grade curricular que não perde. Hoje, se você receber um personal, dar uma ficha, você está liberado também da atividade física. Um dos principais pilares é o movimento. E o autoconhecimento não mostra. Autoconhecimento devia ser matéria de grade curricular em escola e em faculdade. Eu concordo com você. Você, terapeuta, tinha que estar lá na faculdade de Direito, de Medicina, pessoas que estão com distúrbios mentais, com colapso. Desde criança, se todas as crianças já conversando, assim. Senta aqui, crianças, todo mundo de olho fechado. Eu faço isso com meus filhos, o pequenininho de 6 anos, quando eu vejo, em 2 minutinhos, Paulo, eu vou fazer tudo, mas rapidinho, pare aqui, feche os olhos. Não abre, não pode abrir. A mente dele é alta. Daqui a pouco eu não quero que ele relaxe. Primeiro o corpo. Quando eu vou, eu sinto a vibração dele. Quando eu peço para ele abrir o olhinho, ele já está muito mais leve. Isso é ser um menino que não tem consciência. Nós, adultos, temos consciência do que é certo, do que é errado. Mas o caminho da meditação é um caminho que as pessoas não acreditam, porque não é um caminho rápido e fácil. Muito mais rápido eu tomar uma bolinha tarja preta. Hoje as pessoas tomam remédio para dormir, ou ativar, acordar, né? Ou dormir, né? É dormir, acordar, namorar, tudo. Hoje é remédio para tudo, mas as pessoas não querem criar lógica para tudo. É difícil, porque o remédio, a quantidade de jovens que está tendo hoje... Não, isso é verdade. É muita gente buscando remédios que não precisam. Jovens meus que falam assim, professor, eu tomo vivência para estudar. Eu como? Professor, eu tomo um remedinho todo dia para dormir, não tem negócio de sono, não é bola. Eu digo, como isso, gente? Infelizmente. Professor, eu tomo remédio para não. Como com 22 anos, 23? O que é isso, gente? Tá errado isso. Essa condução tá errada. É muita ativação, né, de informação, de informação que chega e, sei lá, a pessoa também tem uma vida agitada e depois ela quer ser desligada no automático, né? E não é assim, né? Na verdade, ela precisa trabalhar o corpo para ter esse gasto calórico, né, e de energia que a gente precisa, para quando chegar também, depois tem a questão, claro, do movimento, tanto de estudar quanto também do trabalho, e à noite
dá aquele tempo de fazer aquela pausa antes do sono, para poder o corpo entrar em relaxamento. Desconectou da Por isso tela. que é legal a meditação, esse momento de, mesmo que a pessoa não saiba meditar, né? Fechou os olhos ali, você vai acalmar a sua mente. A respiração, ela te leva, não precisa pensar em nada, não precisa fazer mantra, só se quiser, claro, tem vários recursos, mas isso vai conectar você com você mesmo. O próprio GPS hoje dos relógios, se você, as pessoas nem sabem, tem a meditação, eu já tenho recursos até no celular 3x3, hoje, 4x4, 5 minutos, 10 minutos, eu falo, a gente precisa tentar. O próprio Brahma Kumaris, que é um centro holístico que tem 1 milhão de anos. Eu falei, pronto. Eu estive aqui perfeito. Com a gente, você não sabe meditar? Vai lá, gratuito. Lá tem um curso de Raja Yoga. São 3 dias, você vai aprender a meditar. Você vai entrar na salazinha, você vai ficar conturbado. Meu Deus do céu, eu quero sair daqui o primeiro dia. Passa em 30 dias ainda. Com certeza. Como tudo, tem que ter, né, tempo para poder se acostumar. É o que eu falo. A mesma coisa que você tem a conexão com o seu com o seu trabalho, tenha com a sua saúde, que você vai ter a mesma resposta. A mesma vontade que você tem para ganhar dinheiro, tenha com a sua saúde, que você vai ter a resposta. Aproveitando, a gente está chegando no finalzinho do nosso podcast, infelizmente, mas é que aproveitando isso que você trouxe, para você o que é vida em equilíbrio? É você se amar, é você amar o próximo, é você. Se você não se ama, ame as pessoas que te amam. É o que eu penso. Se você não quer se amar, se você não valoriza a sua saúde, valorize as pessoas que te amam. Se você desapegar dessa carne, você vai estar deixando um filho que te ama, você vai deixando uma família, uma esposa. Então, como você falou, véio, primeiro eu mesmo, um amor próprio de estar vivo. Eu acredito em outros planos, eu acredito que esse é o primeiro plano existencial, é esse que a gente dá, o da carne. Mas eu acredito que muito do que a gente vai fazer aqui é para onde a gente vai. Então, ser uma pessoa melhor, servir de forma abundante mesmo, de forma linda para o ser humano. É a mesma coisa, eu te conheci agora, Andréa. Mesmo que eu não te conhecesse, eu ia querer seu bem. Se eu te visse numa sinaleira e você fosse uma deficiente visual, eu ia te me apresentar, eu ia te perguntar se eu posso atravessar a rua com você, né? Então, quanto mais você se doar de forma positiva, verdadeira, sem nada em troca... Tem empatia, né? Exatamente, exatamente. Mas hoje, infelizmente, a palavra gratidão, resiliência está sendo da boca para fora. Cada vez mais as pessoas estão mais individualistas, as pessoas estão mais... Eu sinto isso. Eu não sinto no Instagram. No Instagram eu sinto não, tudo Instagram, perfeito, na verdade, né? você não consegue perceber as pessoas, na verdade. Mas né? eu consigo perceber quando eu vejo nas ações, como eu te comentei lá no telefone, eu sou ações guia falam mais que palavras. Eu sou uma guia muito mais. Eu sou guia de um atleta deficiente visual que a gente compete no Campeonato Brasileiro. Depois que eu comecei a conviver com essas pessoas, eu parei de reclamar de pequenas coisas. Sim. E o saber é diferente do agir. Então, você pode começar a fazer pequenos atos. Pegar uma pessoa dessa... Quando a gente se abre para ser uma pessoa mais caridosa, mais empática, aí a gente faz pelo outro, a gente vê a dor do outro. De fato, a gente começa a mudar um pouco a visão do mundo, né? Do que a gente vê, até da nossa própria vida. Dando mais valor, sabendo aproveitar mais o nosso tempo. E você não acredita que se você valoriza... Você vê que tem pessoas piores que você. Muito. Então, você dá um valor muito maior. E você começa também a querer, né? O coração, ele começa realmente a querer fazer atos, né? Para contribuir com outras pessoas. Isso é uma cadeia. Porque se eu mudo a sua vida de melhor para melhor ainda, ou de pior para melhor, você vai mudar outra. Ah, com certeza. Eu digo que e é uma essa pessoa vai mudar outra. Essa claro. pessoa vai mudar outra. Isso vai virando um ciclo vicioso positivo. Vicioso virtuoso, né? Positivo, né? É isso a mesmo. mesma conexão que as pessoas têm com o sextou, com o carnaval. Porque carnaval todo mundo faz muito bem feito e ninguém... É verdade. É porque desopilar é tudo. Mas isso é uma coisa que eu quero até falar de espiritualidade também em breve. Mas as pessoas vão ser tocadas, eu acho que aos poucos, né? Claro que serve. Mas você acha que esse toque vai ser por dor? Às vezes é por dor, infelizmente a maioria é por Ou vai dor. ser por lógica? Não, muita gente vai por dor. É incrível, eu tô falando porque lógica não vai, pessoas, né, André? Mais lógica, não. Assim, tem poucas pessoas que fazem assim, né? minha vida tá bem, eu vou mudar porque eu decidi. Né? Eu quero transcender, eu quero ser melhor. Muito difícil.
Mas que bom, mas tem sim. Tem pessoas que estão se movimentando, tem pessoas que estão conscientes. Afinal, esse programa também tem esse objetivo e as pessoas que vêm aqui eu vejo que tem, né, um propósito. Quando a pessoa tem propósito, as coisas mudam. Porque o propósito vai além de você. É você usar o que você tem de recursos de melhor, o que você fez na pandemia. E você ajudar o outro. Então é um propósito, entende? Então você está estendendo não só para você, mas também para o outro. Perfeito. E esse movimento é maravilhoso. Perfeito. E se a gente está aqui conversando, se tem 10 pessoas ou 1000 pessoas que estão ouvindo a gente, que irão ouvir a gente, se a gente mudar um, eu estou feliz. Com certeza. Se eu receber uma mensagem de uma pessoa que falou, eu ouvi lá o seu podcast com a Dea, e você falou uma palavra que você mudou na minha vida, que eu falo. Às vezes eu leio um livro de 360 para ouvir uma palavra. Exatamente. Às vezes eu não busco o livro. Né? Então, é um ensinamento. Eu li um livro agora de autossabotagem, né? Que foi um trechozinho que eu botei em notas, eu falei, velho, faz muito sentido o que eu tô falando, Isso já entrou no link da minha palestra, que eu falei, não, bacana. É isso daqui. Então, se a gente conseguir, se eu transformar um ser humano, se eu transformar o meu colega aqui, que seja uma mudança de hábito, não precisa ser 10, uma mudança que daí em diante ele sai daqui com a interrogação grande e ele fale, eu já estou feliz. A gente não tem como, nem Jesus Cristo abraçou a ideia de todos, mas né? A gente tem que fazer a nossa parte, ele tentou, ele fez, ele foi julgado por vários e ao longo do tempo ele continuou fazendo o processo dele. É que eu digo, eu vou continuar a serviço porque é uma coisa minha, não é uma coisa que eu gerei, é uma coisa que desde criança, é uma coisa minha mesmo, né? Claro, você traz isso dentro de você, se você for a irmã Dulce, é dela. Irmã claro. Dulce nunca ganhou nada, tudo que ela fez foi por ela. É a mesma coisa que eu digo, tudo que eu faço, se bater um pobre, uma pessoa, um mendigo, não importa, olhar no meu olho e dizer assim, Rafa, eu não tenho condições para nada, mas eu acredito no seu trabalho, mas eu quero mudar e eu tô aqui de braço, de coração aberto, eu vou abraçar esse cara muito mais às vezes do que um aluno pagante que não acredita no meu trabalho. Muitas vezes paga uma mentoria, paga um processo de um profissional, paga o que for, mas não valoriza tanto. E às vezes tem uma pessoa que você desce ali, o cara que vai abrir a porta, que ouviu, apertou sua mão, mandou uma mensagem para você. Hoje, antes eu vim para cá, eu recebi uma mensagem de uma criança de um interior de 10 anos de idade que está acima do peso e pediu uma ajuda. Olha que Tio, legal. Você pode me ajudar? Que bom, né? Que pediu ajuda. Pô, quando ele falou isso na mesma hora, eu preciso ter o telefone do seu pai, de sua mãe, porque eu preciso te ajudar. Que ótimo. Não é que eu quero te ajudar, não. É que eu preciso te ajudar. Da forma que ele veio para mim, não tem como eu chegar e... que minha mensalidade é isso, esquece. Não, e é isso, eu acho que a gente fica mais feliz quando vê exatamente funcionando, né? Ver que as pessoas, você está tendo uma transformação na vida, né? Perfeito. Um dos maiores sucessos que eu tive na minha vida profissional foi pegar uma pessoa muito humilde, que estava com a esposa grávida, e ele conheceu numa corrida de rua, ele é muito humilde, conheceu uma mulher, uma moça, que eles se envolveram, tiveram um caso e a esposa estava a ter filho. Essa mulher queria levar ele para a Austrália. Ia pegar esse rapaz humilde e ela ia embora já para a Austrália. Eu só sei que já estava tudo quase pronto, visto isso. Quando eu entrei no processo, eu vi uma pessoa muito humilde. Eu falei assim, não, eu vou resolver essa situação. A esposa dele também me pediu ajuda, grávida para ter filho. Eu tive que cortar o mal pela raiz. Mas o mal pela raiz não foi com ele, foi com ela. Então eu cheguei para ela e falei, esqueça. Você não vai para lugar nela. Quem é você? Eu falei, eu sou amigo dele, irmão, e tá tudo errado. Ele tem uma mulher, ele tem uma família, ele tem um filho, ele tá por impulso. Você tá pegando na ignorância e nos valores educacionais dele e você está conduzindo os pensamentos dele da sua forma. Não vai ser legal para ele lá. Ele não gosta de você. E você está utilizando a carne dele para a sua pessoa. Ele não vai. Luciano, você não vai. Você gosta... Ficou naquela bola de neve, só sei que, resumindo, ele não foi. Na época, Thiago Corrêa era presidente da Limpurb. Eu pedi para ele um emprego, consegui um emprego para ele. Hoje, resumindo, falando tudo, hoje ele é um profissional de educação física, tem seu apartamento próprio, já tem 2 filhos com essa mulher. Já então, tá para ser. Nossa, você foi uma luz, então, para ele, né? Então, é por isso que eu digo, foi uma das melhores. Mas assim, olha, é uma responsabilidade muito grande. Muito grande, viu? foi muito grande. Entrar na vida de uma pessoa e hoje assim, eu direcionar. E direcionei mesmo. Quando eu teve uma vez que eu entrei. Você foi, talvez, sei lá, conduzido. Conduzido. Né? Porque teve uma vez que eu entrei no Select, eu vi ela botando um babadorzinho nele, dando uma comidinha. Aí eu olhei de novo, tá tudo errado isso. E eu senti a energia da pessoa. Não era amor.
Mas olha, Rafael, eu quero te agradecer por esse bate-papo. Obrigado. Foi super bacana ouvir você. Eu vejo que você tem um coração enorme. Esse projeto social aí que você sempre está se movimentando. Parabéns por isso. Gratidão. De fato, a gente precisa de mais pessoas, né? Fazendo isso, tendo esse coração para olhar para o outro com alma, de fato. Né? Verdadeiro. E que outras pessoas estejam em casa, sejam tocados para isso. Verdadeiro, e também sem nada em troca. pelo seu movimento, né? Pela essa energia que você tem de ajudar outras pessoas a se movimentarem, a cuidar da saúde, a cuidar do corpo. Isso. Então, parabéns, viu? Tô aqui, galera. Só procurar no Qual Instagram. é seu contato para as pessoas que quiserem te tem achar? o Rafael Peralva, _Ultraman, tem o Peralva Assessoria, que é a minha empresa também, tem o Galego Man, que é uma empresa de eventos, mas eu peço que venha a mim mesmo, né? É que venha a mim, diretamente a mim, conte sua história, conte seu processo. Eu tô aqui para poder te ajudar, para poder te ouvir, para poder te orientar. Né, para poder mostrar isso daí que a gente conversou agora, que a mudança não vai ser da noite pro dia. Eu não acredito que você vai ter que ser muito mais forte do que eu. Né? Tem que querer. Eu só sou apenas uma ferramenta de transformação. Isso. Eu tô te dando a chave, eu tô te dando um parafuso, eu tô pedindo para você apertar. Eu não posso apertar para você, mas eu posso conduzir os pensamentos. Aqui tá aqui que você vai fazer isso, mas você precisa fazer. E se você montar esse quebra-cabeça aos poucos, dia após dia, você vai conseguir ter um resultado maravilhoso. Mas tudo depende não de mim, de você. A mudança vem de você, né? A mudança vem de você. Bacana. Qualquer profissional que seja de qualquer área, ele é uma ferramenta. Ele não muda, não. Quem muda é você. Você ouviu a informação, fez sentido e você botou isso em prática. Muito bom. Parabéns para a pessoa que mas parabéns para você. Essa mudança vem de você. Obrigado, Déia, pela oportunidade, né? Como eu te falei. Obrigado também, viu? Espero que choque uma pessoa ou duas ou mais. Tem essa mudança. Com certeza vai chocar. Quem né? tá tem ali essa mudança. É isso. E é isso. Que Deus abençoe todos nós, Amém. nossa família. Muito obrigado. Gratidão. E, gente, você que está em casa, espero que você tenha gostado. Realmente, deixa seu like, compartilha com aquelas pessoas que estão precisando agora ouvir esse podcast. O Rafael tocou aí vários assuntos que são interessantes. E, de fato, ele falou sobre transformação. A transformação depende apenas de nós. E você, o que está faltando aí para você realmente virar a chave da sua vida e se transformar? Assista esse podcast, veja novamente, porque vale a pena. Eu fico por aqui e convido você para o próximo podcast, segunda às 20h30, no YouTube do Bahia Notícias. Grande beijo, até o próximo. O Oliva Gourmet combina sofisticação e praticidade em uma experiência gastronômica única. Com um buffet cuidadosamente elaborado, oferece uma seleção de saladas, grelhados, massas artesanais e pratos à la carte que encantam um paladar. Além de uma refeição saudável e saborosa, o Oliva Gourmet proporciona um ambiente confortável e aconchegante.